Oi pessoas, tudo bem? Então, esse vídeo é para os alunos do Emílio Massot, os alunos de Sociologia do Emílio Massot, tá? Então, todos os comentários que tiverem aqui embaixo, dúvidas, é só para esses alunos mesmo, quem for de fora não vai ser respondido, ok? É para nós retomando nossas aulas remotas, nossas aulas à distância, planos para mais no mês de junho, ok? Então, basicamente, é só para os alunos do Emílio Massot de Sociologia, ok? Tranquilo. Seguinte, gente, o que a gente estava falando nas últimas aulas, tá? Claro, vai videoaulas, vai texto, vai tarefas, tudo mais, tá? Vou tentar fazer um banco de tarefas o mais completo possível para o mês de junho, ok? Beleza. Então, gente, assim, ó, como é que a coisa vai funcionar da seguinte maneira? A gente no último vídeo, nós estávamos falando um pouco sobre classes sociais. Como é que elas se formam? Aí nós colocamos da seguinte maneira, né? Que é o acesso ao capital. Tá? Capital, dinheiro, tudo mais, tá? E as possibilidades que vêm com ele, ok? Então, dependendo do teu acesso, tu vai ser encaixado numa classe social. Nós até damos o exemplo do vou ver um filme. Daí eu falei, né, que quem consegue ver filme, né, um domingo de tarde no cinema IMAX, tudo mais, legendado com pipoca e tudo mais, está numa classe social. Quem vai ter que esperar o filme passar na TV para ver é uma outra classe social, porque o acesso ao filme foi determinado pela quantidade de acesso que ele tem ao capital e tudo mais, e isso vem através do trabalho. Então, daquela coisa, gente, assim, ó, o trabalho, então, né, ele vai estipular basicamente o acesso ao trabalho, acesso aos bens que vão vir desse trabalho, né, quais bens de consumo tu vai poder ter, né, na tua vida, até onde tu vai conseguir ir, ok? Beleza, tá? Aí por isso que se tem hoje, a gente trabalha muito sobre a tal da pirâmide social. Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada, tá, gente? Assim, ó, tem muitos teóricos que já não gostam tanto de usar ela, mas eu acho que ela ainda visivelmente é possível vocês verem, né? Que quem tá no topo da pirâmide tem mais acesso a bens, quem tá lá embaixo tem menos acesso a bens, ok. E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ó, mas temos outros elementos relacionados a isso, né, gente? Assim, ó, aquele que tem o capital e aquele que não tem o capital, né, ambos querem obter lucro. O trabalhador, tanto como o dono da empresa, ambos querem obter lucro. Então, teoricamente, algumas pessoas até diriam, eles estão no mesmo patamar da sociedade. E a gente sabe na prática que não é assim. E nós vimos nos últimos dias, até comentando alguns acontecimentos, que não estamos no mesmo lugar. Não estamos mesmo, né? Teoricamente, o fato de que todos têm acesso a bens de consumo, nossa sociedade teoricamente deveria estabelecer uma igualdade entre esses dois elementos, quem trabalha para empregador, o empregado e o empregador, não estão, porque nós não temos acesso aos mesmos bens de consumo, mas também não temos acesso aos mesmos serviços, e isso que é o grande problema da história. A gente não está falando necessariamente de comprar o iPhone, embora a gente deva questionar por que o cara que trabalha na fábrica do iPhone não consegue comprar um iPhone, quem monta o iPhone lá na linha de montagem, lá no tudo mais, né, quem embala o iPhone, por que esse cara não consegue ter um iPhone? Sabe? Porque o salário dele tudo mais não dá para comprar o bem que ele mesmo produz. Sabe? Isso também é bom de se questionar. Mas o fato que a gente ia colocar da seguinte, né, é que não é uma relação igual a partir do momento que nós não temos o mesmo acesso aos mesmos bens. Então, o que acontece, gente? Assim, tu tem que justamente usar o poder do teu capital para conseguir os serviços básicos de cidadania. E é só a gente ver, como eu disse, né, ao acesso aos nossos serviços. Por exemplo, como é que é o acesso à saúde para quem não pode pagar pela saúde? Aqui no Brasil a gente ainda tem o SUS. Defendam o SUS, sempre.
Impressionante no momento que nós estamos vivendo. Todo mundo agora, assim, ó, o SUS tá atendendo uma galera que jamais poderia pagar um tratamento privado diferente ao Covid-19. Tá? Isso aí, mas defendo sempre o SUS. Só que em muitos lugares do mundo não há saúde pública. Estados Unidos, por exemplo, não há saúde pública lá. Não tem SUS lá. Então o que acontece, gente, assim, ó, tem esse detalhezinho muito inquietante das coisas. Se tu não tem acesso aos mesmos serviços básicos, saúde, alimentação, residência, dignidade, por assim dizer, segurança e tudo mais, né? Esse sistema que nós estamos vivendo, que a gente já explicou que é o capitalismo, já está colocando, ó, as pessoas não são iguais. E elas vão ser tratadas diferentes conforme tudo mais. Por exemplo, os últimos acontecimentos da semana. Por exemplo, gente, assim, ó, a campanha Black Lives Matter. Todos os protestos que estão acontecendo. Olhe na gênese dele. Um cidadão, pela questão racial, pela questão econômica, pela questão de classe social, não foi tratado do mesmo jeito pelo agente da lei. Ele não olha para aquele cidadão da mesma maneira que olha para outro cidadão que está numa outra classe social, que por sinal tem um outro tom de pele, que tem outras condições de vida, acesso a outros bens de consumo. Então a gente vê que dois elementos, né, duas pessoas que têm, às vezes, conforme o mesmo crime, não têm o mesmo tratamento. E eu posso citar N exemplos para vocês. Quem puder e tiver acesso ao canal, ao stream da Netflix, olhe o documentário 13ª Emenda. Eu acho que esse é um documentário ótimo para se ver agora. E é um documentário que, na verdade, todo mundo deveria ver. Porque ele mostra direitinho, assim, ele explica direitinho como é que é a população carcerária nos Estados Unidos e como isso pegou a população negra para ser caracterizada como sendo o bandido. Como as pessoas já estão treinadas para ver negros como bandidos, entende? Sei, não é meu lugar de fala, mas nós ainda estamos falando sobre a questão do capitalismo, né? Quando se nega acesso a bens de consumo e a serviços a esse grupo, a tendência que o sistema tem é de ver ele como um bandido. E a gente não tem o mesmo tratamento quando esse bandido e tudo mais, né, é uma pessoa branca, uma pessoa rica, tudo mais, total. O grande clássico do Brasil, gente, assim, ó, por exemplo, gente, assim, ó, um filho de um determinado, né, ex-apresentador de programa, tudo mais, multimilionário, como Roberto Justus, por exemplo, Thor Batista, eu não lembro o nome dele agora, mas enfim. Ele atropelou e matou uma pessoa alguns anos atrás. Ele ficou um dia preso? Não, mas todo mundo sabe o que ele fez. Então a lei não funciona igual aos dois que estão em espaços diferentes da nossa sociedade, estabelecido por essas classes sociais que estabeleceram através do sistema do capitalismo. Então tu não pode falar em igualdade, tu não pode falar que os dois estão iguais, tá? Então toda essa revolta que nós estamos tendo agora e que são extremamente justas e deveriam acontecer mais, elas estão acontecendo porque um policial branco matou sufocado um homem negro, que ele mesmo estava dizendo que não conseguia respirar e que não havia uma coisa sobre ele. Isso já havia acontecido anos atrás, gente. Isso não é novo. Novamente, a polícia americana fez isso. Isso mobilizou todo o que nós estamos vendo agora. E isso não é questão americana, gente. A gente tem que lembrar que semana passada a polícia brasileira matou uma criança dentro da própria casa dela. Uma criança negra. Entende? São crimes que acontecem todos os dias. E agora, felizmente, as pessoas estão se mobilizando
estão buscando uma mudança, estão buscando um outro caminho, estão fazendo protestos dizendo que não, a gente não aguenta mais isso. E está indo contra esse sistema que separou essas pessoas dessas maneiras. De um lado, quem tem acesso a bens de consumo, de quem lado não tem acesso a bens de consumo. E casualmente quem está desse lado geralmente são o quê? Minorias. Agora nós estamos ficando mais claro isso, né? Por isso, vidas negras importam. Porque essas vidas aqui, para o sistema, elas sempre importaram. Enquanto essas aqui, o sistema tanto faz. Como eu disse, gente, assim, ó, vejam, quem puder, o documentário, né? 13ª emenda. Tem Netflix e tudo mais, tá? Quem tiver possibilidade, é claro. E aí a gente continua o assunto de outros elementos, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês deixem nos comentários aqui. Dúvidas e tudo mais, né? E vamos seguindo, tá bom?